Mais que pagar contas, como a orientação profissional de carreira pode salvar o seu consultório. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como você está se preparando para esse momento? Quais são as possibilidades de áreas de atuação? Quais são as pós, as especializações que você está pensando em fazer? Nessa live, eu quero trazer um pouquinho de reflexão sobre a orientação profissional enquanto oportunidade, né? Bom, primeiro ponto que eu queria trazer para a gente discutir hoje na nossa live. Então, eu falei que vão ser 3 pontos. Mas, primeiro ponto, né? Por que que a orientação profissional faz sentido para você? Então, quando eu penso, ok, eu quero potencializar, eu vou falar por que que a orientação profissional pode potencializar, tá? Os seus resultados. Mas primeiro eu preciso identificar o que que da orientação profissional faz sentido para mim. Sabe por quê, gente? Porque senão ela não vai potencializar nada. Se eu for escolher um caminho, se eu for trabalhar com orientação profissional só porque a Adri, só porque a Mar, só porque cada um que está aqui, Adriana, Tânia, Marine, quem chegou aí, Ana Rita, né? Só porque eu digo, só porque essas pessoas fazem orientação profissional, são apaixonadas pelo que fazem e elas me disseram que é legal, não vai para frente, né? Não vai para frente, por quê? Porque eu não vou ver sentido naquilo que eu faço. Aquilo não vai me trazer motivação. O que é motivação? É um motivo para a ação, né? Então eu não vou ter motivos para agir. Eu não vou ter motivos para ir para o mercado de trabalho e desafiar os desafios, né? E desafiar os obstáculos que aquele mercado vai me trazer. Eu vou ficar, como muitas das vezes a gente vê psicólogos, seguindo o fluxo, né? Então, se eu seguir o fluxo depois da faculdade, né? Eu fiquei desesperada, né? Eu já contei um pouco para vocês, mas assim, eu terminei a graduação, o que eu faço agora? Vou fazer o mestrado, já estou aqui dentro, já tenho praticamente uma vaga garantida, fiz iniciação científica, faculdade praticamente inteira, já tenho um projeto, né, que eu praticamente já coordenava, vou seguir na iniciação científica, vou para o mestrado. Assim eu fiz, mas o que daquilo fazia sentido para mim? Não fazia sentido. Por quê? Porque eu me via, eu queria ir para a prática, eu queria sentir o dia a dia da profissão, eu queria entender o que era ser psicólogo, o que era alguém virar para você e falar assim: você é formada? Sou. Ah, você é formada em quê? Eu sou psicóloga. Ah, psicóloga, que legal! Mas eu não tenho a atuação. Então, por quê? Porque não fazia sentido. Ao mesmo tempo, alguns colegas meus falavam assim: não, para mim eu tenho claro, Dri, que eu estou fazendo mestrado, eu vou encarar o doutorado e eu quero dar aula numa universidade, eu vou pleitear, né, um concurso de preferência numa universidade federal, mas eu já vou entregando currículo, eu quero fazer aulas, eu quero realmente expor meu trabalho. O que eu estou fazendo aqui, né? Então era angustiante para mim estar naquele lugar. Então, para a orientação profissional poder salvar o consultório, ela precisa fazer sentido. Eu preciso entender por que eu trabalho com aquilo, o que da orientação profissional remete também nas minhas escolhas, né? Por que aquilo faria sentido? A transformação que a orientação profissional produz, por que ela faz mais sentido para mim do que a clínica, por exemplo? Se não tiver isso claro, gente, no coração de cada um de vocês, não venham, porque vai para vir, para fazer de qualquer jeito, é melhor ficar onde está, tá? E aí eu digo isso de coração aberto, rasgado para qualquer área, né? Então, às vezes a gente vê muitos orientadores, ou melhor, muitos psicólogos seguindo o fluxo, né? O que seria seguir o fluxo? Eu formo, né? Eu saio da graduação, estou desesperado porque eu deixo de ser orgulho da família, né? Ou orgulho da nação, sou universitária e tal, para ser um problema social, né? A gente falava muito isso, né? Na faculdade, nossa, vou deixar de ser orgulho da nação para ser problema social, vou deixar de ser universitária para me tornar desempregada, né? Olha só a perspectiva, né? O olhar na escassez. Então, assim, mas por que eu falei isso? Ah, tá. Então, quando eu, gente, fico com esse olhar na escassez, eu tendo a seguir o fluxo, né? E aí eu tô falando de cada um de vocês que está aqui, às vezes aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo. Abria um edital
em tal lugar. Eu ia, mandava currículo e tentava. Abrir um edital em outro lugar. Mas o que daquilo fazia sentido para mim? Por que a Adriana estava naquele lugar? Né? Eu brinco que hoje, brinco não, eu tenho certeza que hoje Deus me livrou de muitas roubadas, né? Tipo assim, menina, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com você. Mas por quê? Por causa do desespero de você tentar alguma coisa e você tentar sem foco, sem você entender, muitas das vezes seguindo a manada. Você saiu da faculdade, você parece que você tem que arrumar um emprego o mais rápido possível e ganhar bem, ser bem-sucedido, ser reconhecido, e não é de uma hora para outra. Na orientação profissional também não é de uma hora para outra. Não venham procurando um milagre, porque esse milagre também não é aqui, tá? O milagre lá na igreja. Aqui não vai ter esse milagre, aqui no sentido, né, da orientação profissional. Então, a gente busca esse sentido. Mas o que eu tô... por que eu tô falando disso? Por conta de seguir a manada, né? Então, às vezes, a gente vê muitos psicólogos seguindo o fluxo. O que é seguir o fluxo? Eu já estou dentro de uma universidade federal, que é de pesquisa, eu já faço iniciação científica, como eu, o orientador já praticamente me colocou lá dentro do mestrado, né? Eu já tenho uma vaga, eu vou ganhar bolsa, pô, eu vou, ok. Mas todo mundo está indo fazer uma especialização, um curso de capacitação, sei lá, um aperfeiçoamento em terapia cognitiva. Eu vou também. Todo mundo aqui na minha turma gosta de psicanálise, eu vou fazer também alguma coisa na psicanálise. Não, aqui o enfoque da faculdade é mais sobre organizacional, então eu vou para organizacional porque meus amigos vão, porque eu fiz estágio, porque é a área que mais remunera, e tá errado, eu preciso, gente, quem tá principalmente começando agora, se você quer realmente encontrar o seu espaço, o seu reconhecimento, primeiro faça esse mapeamento. Olhe para as possibilidades que a faculdade te mostrou e as que ela não te mostrou. E a orientação profissional, em muitos casos, é a oportunidade que a faculdade não te mostrou. Ela não te mostrou da forma como você gostaria de ter visto. Às vezes ela te mostrou só com o olhar dos testes psicológicos. Nada contra, inclusive nesse livro aqui, que a gente sempre fala nas nossas lives, da orientação vocacional de carreira da Rosana Levenfus, tem um capítulo maravilhoso do Rodolfo Ambiel, que ele fala justamente disso, da diferença dos testes psicológicos para uma avaliação psicológica. Então, quando eu olho para os testes, mas isso é cenas para os próximos capítulos, mas quando eu olho para os testes apenas como um instrumento ou uma bengala ali, né, da confiança para o orientador, está errado. Né? O teste, ele não é só para isso. E aí ele tem uma frase aqui que eu achei assim, maravilhosa, que ele fala, se o teste ele tem 30 itens, são 30 possibilidades de reflexão que você vai ter com o seu orientando. São 30 possibilidades de você conversar e ampliar o leque aí, o horizonte de discussão do seu orientando, tá? Então, primeiro ponto que eu queria falar com vocês, que precisa fazer sentido para que alguma coisa traga mais do que só um retorno financeiro na sua vida, e aqui a gente está falando da orientação profissional, ela precisa fazer sentido para você. Você precisa entender qual que é a transformação que a orientação profissional produz na vida minha, de orientador, na vida do outro, e isso faz sentido para mim. Por quê? Porque senão, gente, não faz sentido você trabalhar com o propósito de escolhas, com o propósito de carreira, com o propósito de vida das pessoas se você não tem claro o seu, se você está com o seu perdido, tá? E aí a gente vai para o segundo ponto que eu quero falar com vocês na live de hoje, que é o quê? Qual que é a sua relação com o trabalho hoje? Com o seu trabalho, com a sua carreira de psicólogo, de orientador profissional, de pedagogo, enfim, que você está aqui. E antes de eu falar do segundo ponto, gente, só lembrando que eu não falei na live hoje ainda, quem chegou aí depois ainda não deixou o seu like, clica aí no like, que é a forma que o YouTube entende que essa live é relevante e, entrega para mais pessoas, tá? Você que está aqui pelo Instagram, você pode clicar no aviãozinho aí, né? E também enviar essa live para mais pessoas, mandar seus coraçõezinhos, que eu vou ver que essa live está fazendo sentido para vocês também, tá bom? A Bernadette colocou aqui, é necessário persistência, ações e muita determinação. Com certeza. É o sentido que o trabalho tem para nós.
muito focado no caminho que se quer seguir. Excelente contribuições, Bernadette, você sempre aqui participativa com a gente. E aí, gente, então deixa o seu like aí, tá? Segundo ponto que eu quero trazer para vocês. Qual que é a relação que você tem com o trabalho hoje, tá? Com o seu trabalho. Então, a orientação profissional, a gente colocou no título aí, né, que ela pode potencializar os resultados né, o seu consultório, né, mais do que só ganhar dinheiro, como que ela pode realmente salvar aí, né, a sua atuação enquanto profissional da psicologia, mas a gente precisa ter claro alguns pontos, porque ela pode vir de várias formas, ou ela pode vir de pontos diferentes para você, tá? Então, antes de eu falar exatamente, né, da questão da orientação profissional, eu quero trazer a relação com o trabalho, tá? Bom, se você está iniciando agora, vamos pensar que você está iniciando agora na orientação profissional ou na vida profissional, né? Iniciando a sua carreira, acabou de formar ou está pensando, né, em como começar, tá? Você não tem pacientes, né? Você não tem orientandos, você está pensando ali em abrir o consultório, ou você às vezes já sublocou horários, não sei, gente, mas isso é angustiante, né? Às vezes a gente, quanto psicóloga, e às vezes a gente subloca horários de outro consultório, né? De um outro profissional, e às vezes a gente subloca ali 4 horas, que para a gente ter um tempo condensado, às vezes fica mais barato, e a gente não tem paciente. E a gente tem aquele compromisso, e a gente está ali, às vezes atende uma pessoa, a segunda desmarca, e você fica ali angustiado, e você fica pensando, meu Deus, né? Como que eu vou fazer? Ou eu estou pensando em fazer uma transição de carreira, mas como que eu vou deixar o certo pelo duvidoso, né? Eu não tenho o nome reconhecido ainda, as pessoas não sabem quem eu sou. Então é como se fosse uma sensação de desamparo mesmo com relação ao consultório. Eu não sei quem aqui é psicólogo, se já aconteceu isso com vocês, podem mandar aqui para mim, mas eu tenho um consultório físico, né? Eu ainda não abandonei o consultório físico. Ele está lá, não está sendo usado, mas eu subloco para profissionais que queiram e precisam do espaço para usar. Então, hoje ele está sublocado, alguns horários eu não estou atendendo. Mas eu lembro de uma pessoa que eu conversei para sublocar, recém-formada, final de 2019, se não me engano, que formou, foi o ano passado, e ela veio buscar a sublocação, então eu sempre converso, né, bato um papo antes, e ela dizia justamente isso, olha, eu amei o seu consultório, mas eu só tenho um paciente, como que eu faço, né, e eu tô tão, assim, tô tão preocupada porque eu quero sublocar, mas fico com medo de sublocar o bloco com 4 horas e não conseguir pagar. E aí eu falei assim, olha, mas qual profissional que você, ou melhor, qual paciente, né? Qual que é o seu foco na psicologia? Você tem trabalhado com o quê? Por onde que você vai caminhar? Porque às vezes eu posso te ajudar, né? Eu não atendo cada vez mais, eu já vinha não atendendo mais terapia ou diminuindo o número de atendimentos de terapia. E às vezes, quando chega para mim, eu encaminho principalmente para as meninas que estão lá no consultório. E eu falei, cara, mas qual que é o enfoque? Assim, por onde você pensou em começar? E ela falou assim: ai, o que chegar eu atendo, porque eu estou precisando de atender, o que chegar eu atendo, não tem problema nenhum. Eu falei assim: ótimo, né? Ótimo para quem está começando. Mas se eu não sei qual é o meu. É horrível isso, né? Mas vamos pensar no sniper ali, né? Se eu não sei qual é o meu alvo, eu vou sair atirando para todos os lados, né? Se eu não sei qual é o meu objetivo, se o meu caminho, então fica difícil eu fazer, por exemplo, uma propaganda, né? Uma propaganda não, uma captação de clientes pelo Instagram. Fica difícil eu poder fazer algumas parcerias com escolas, com empresas, com igrejas. Por quê? Porque eu atendo tudo e quem atende tudo, às vezes tem dificuldade de fazer com que as pessoas cheguem até ela, né? Outra vez eu lembro de uma profissional que chegou e o valor da sublocação nem era tanto assim, né? Hoje, por exemplo, o horário avulso é R$17, mas eu lembro que na época, tipo assim, ela falou assim, nossa, mas esse valor é 1/3 do que o plano de saúde me paga. Eu falei, nossa, é mesmo? Porque o plano de saúde pagava R$49, uma coisa assim. Eu sei que era 1/3 do que o plano de saúde pagava. E eu falei com ela, olha, você já pensou, e às vezes, né,
Ok, gente, eu já atendi de plano de saúde também, tá, gente? Estou falando de um lugar que eu conheço, viu? Não estou falando de um lugar que eu desconheço, não. Falei assim, olha, eu já atendi plano de saúde também, mas eu tinha uma estratégia para o plano de saúde, tá? A minha estratégia do plano de saúde, como era uma cidade pequena, só tinha um plano de saúde na cidade, eu atendia pelo plano um número de horas para que meu nome circulasse mais rápido na cidade, porque era uma cidade pequena, né? Então eu comecei atendendo plano de saúde, vamos pegar 70% e 30% de atendimento individual, mas aos poucos que o meu nome foi circulando, foi chegando mais pacientes, eu fui aumentando essa proporção. Então, eu fui aumentando, eu tenho mais atendimentos individuais e menos plano. Eu não parei de pagar, de atender pelo plano 100%, que eu achei sacanagem, no sentido assim, né? Usa, né, para fazer a propaganda, e depois sai fora porque já está com o consultório lotado. Então, mas assim, é uma questão minha, é ética minha, tá? Mas aí depois eu fiquei atendendo 30% mais ou menos de plano de saúde e 70% como é que fala? De atendimento individual. Então eu tinha uma estratégia para aquilo. E o que a gente vê muito acontecendo, tanto na orientação profissional como para os psicólogos, né? E aí vocês podem adaptar para quem é pedagogo. Eu estou também trabalhando com aulas particulares, eu quero trabalhar com enfoque X, né, com psicopedagogia, mas eu não consigo direcionar, então façam como é que fala? Essa transposição para a realidade de cada um, mas eu vejo que muitas das pessoas não entendendo, não tendo esse olhar para a situação de trabalho em que elas vivem, elas não conseguem planejar, que é o terceiro ponto, que é o projeto de vida, não conseguem planejar e ter estratégias para trabalhar em cima disso, né? Então, voltando mais uma vez, ok, eu estou recém-formada, estou saindo da faculdade, preciso começar a trabalhar, vou trabalhar, conseguir começar a atender por um plano de saúde X. Ok, vou ficar o resto da vida atendendo por um plano de saúde, né? Outra coisa, esses dias mesmo eu recebi como é que fala? Um edital de uma vaga para psicólogo que era 20 horas semanais, R$ 1.900, tá? Eu achei até que não estava ruim diante do que as prefeituras pagam, tá? Então, diante do que as prefeituras pagam, eu falei assim, R$ 1.900, até que não está tão ruim assim, né? Mas quando vocês pegam, gente, R$ 1.900, divide por 4, vamos pegar 2.000 para facilitar para a pessoa, tá? Quando vocês pegam R$ 2.000, divide por 4 semanas, dá R$ 500 por semana. Aí, quando você pega esses R$ 500 por semana, divide por 20, dá R$ 25 a hora, né? Então, se o plano de saúde que te paga R$ 50, você está recebendo o dobro daquilo que a prefeitura está te pagando. E esse tipo de análise parece besteira, mas eu já vi muitos não, mas uns 4 que eu já orientei, que trabalhavam, queriam fazer a transição de carreira, psicólogos que não tinham feito essa conta de quanto sairia a sua hora. Então, R$ 25, se você cobrasse 50, que é um valor extremamente social, você estaria recebendo o dobro daquilo que você receberia no local que você está trabalhando naquele momento. Então, é esse tipo de análise, gente, nessa semana, né, que a gente vem propor para vocês, é para que vocês possam realmente olhar, o segundo ponto, então, é olhar para o trabalho, para as situações de trabalho que você está e ver, isso faz sentido para mim? Não. Como que eu estou lidando com isso? Quais são as minhas perspectivas? O que eu espero desse trabalho? Qual que é a análise que eu faço desse trabalho? E aí, então, eu pensar no projeto de vida, quais são, então, os planos, como que eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Gente, se a gente não mexer o bumbum hoje, daqui a 1 ano a gente vai estar do mesmo jeito. Daqui a 5 anos a gente vai estar do mesmo jeito que nós estamos hoje. Isso a gente fala com o nosso orientando e às vezes a gente não fala para nós, não é? Nossa, eu estou vendo aqui, não sei se a Bernadette está aí ainda, Bernadette, a Cláudia Zanelato também, eu sei Camila, Tássia, estão fazendo desafio, não sei se a Tássia está por aí, quem mais está bonitinha no desafio com a gente, já facilitando. Márcia, eu vi que tem live, fazendo lives, Rita, enfim, tem uma galera, nossa aluna aí está fazendo
alguns desafios, né? Fazendo algumas lives e realmente no Instagram. É o desafio atual, é de como que nós, orientadores profissionais, psicólogos, podemos nos colocar de forma ética nas redes sociais, sem ferir ninguém, sem ferir o Conselho Federal de Psicologia, mas mostrando o nosso trabalho. Dando a nossa cara bater, mostrando, não precisa estar vender, né, ou fazer uma propaganda na Rede Globo para você aparecer. Você pode se aparecer aqui no seu celular, né? Então, se fazendo os seus vídeos, levando a sua mensagem. E a mensagem que é de cada um de vocês, não é a Adri que vai entregar essa mensagem. A mensagem que é da Bernadette, a mensagem que é da Tássia, elas estão aqui, que gracinha, né? A mensagem que é delas é só delas, não é minha. Né? Então, assim, todas nós estamos falando de orientação profissional, ok, mas a mensagem que é da Adri é da Adri, a mensagem que é da Ângela é da Ângela, a mensagem que é da Tássia é da Tássia, tá? Então, é esse olhar, porque senão a gente vai daqui 5 anos e a gente vai ficar reclamando das mesmas coisas que a gente reclama hoje. Esse é o desafio nosso, levar o nosso trabalho, o nosso marketing para as redes sociais. Venha com o desafio. Venha voando, venha correndo, venha andando, venha engatinhando, venha mancando, mas não venha parado. Não, ou melhor, não fique parado. Porque se você ficar parado, daqui 1 ano você não vai ter andado nada. Agora, se você estiver engatinhando, se você estiver mancando na direção certa, vai chegar um momento que você vai alcançar um objetivo. Você vai ter saído do lugar, tá? Mas, então, é necessário dar esse espaço. Isso, às vezes parece um trabalho de formiguinha, né, Bernadette? Gente, às vezes eu sinto, né, por exemplo, a gente quer correr uma maratona sem, às vezes, a gente nem aprender a andar. Eu quero ter 100 mil seguidores no Instagram, eu também quero, né? Ter 100 mil seguidores no Instagram, mas eu não consigo gravar um vídeo nem para os 400 que estão ali me seguindo, né? Eu tenho essa dificuldade. Então, fica difícil. Eu preciso começar a engatinhar. Nossa, engatinhar tá muito fácil para mim. Então, vou ficar ereto, vou começar a dar os primeiros passos, assim também no Instagram, né? Nossa, eu quero correr uma maratona. Ok, não comece correndo de uma hora para outra. Vou fazer uma caminhadinha, vou correr 2 metros, andar 10, né? Achar que vou morrer, porque o coração acelera, você não tem pique, né, para fazer a corrida. Mas o que vai acontecendo, pensando nos corredores, né? Que seja qualquer esporte olímpico aí. Quanto mais você treina, melhor você fica. Então, aquela corrida que você fez de 3 metros no primeiro dia, que você achou que você ia morrer, que você não ia conseguir continuar caminhando, no segundo dia, no terceiro dia, na segunda semana, você já consegue correr o dobro. 6. Na outra semana, dali 2 meses, você já está correndo 1 quilômetro. Na outra semana, você já está correndo o tempo todo. Enfim, né? Você vai ganhando aí massa muscular, você vai ganhando, como que chama? Você vai ganhando tonificação, né? Seus músculos vão ficando ali mais capazes, sua respiração, você vai conseguindo respirar e correr. Assim também nos desafios da orientação de carreira, tá? Mas nem tudo fica tão legal no online. Como assim, Ana? Gente, outra coisa, no online, esse nem tudo fica tão legal. No presencial também, Ana, depois você manda aqui, às vezes nem tudo fica tão legal, tá? Quantas vezes eu lembro de estar parada no trânsito com um paciente 14 horas marcado, levava minha filha na escola, dava para chegar tranquilo, mas um trânsito daqueles, né? E aí, quando vê você... Eu tinha que mandar para o paciente aqui, estou atrasada porque está um trânsito danado, mas estou chegando, hein? E eu chegava em cima da hora, suada, acabada, exaurida, né? E olha que estava de carro, aí não achava vaga para estacionar na rua, tem que pôr no estacionamento. E aí até parece que o menino demora 1 ano para te entregar o ticket, né, do estacionamento. Enfim, né? Também tem os desafios, né? E às vezes, quantas vezes também eu lembro de orientandos, né? Nossa, saía do trabalho 6 horas, tinha que pegar um trânsito do caramba para chegar no meu consultório às 19, era o último paciente, tinha que ficar esperando, às vezes atrasava, às vezes falava, olha, não consigo chegar. Enfim, se fosse hoje, eu pensei, meu Deus, por que eu não atendi ele online, né? Muito mais fácil. Mas, enfim, né? O nicho, com certeza, o nicho é muito importante, porque você vai direcionar para quem você vai conversar, tá?
E aí, gente, eu queria falar de uma história para vocês. Eu não sei se é desse livro, tá? Mas é uma história que eu ouvi esses dias, que é do Stephen Covey. Não sei se é assim que fala, tá? Mas é um autor best-seller norte-americano. Ele escreveu o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu não sei se essa história é do livro, porque eu não li o livro, tá? Eu só fui ver quem era o autor dessa história e aí eu trouxe para vocês a informação, tá? Não sei se alguém leu, coloca aí para mim. Mas ele fala o seguinte, né? Afiando a serra que chama, tá? E eu quero convidar você, cada um aqui, para pensar comigo nessa história. Imagina por um momento que você está andando por uma floresta e encontra alguém trabalhando agitadamente para derrubar uma árvore. Então você está passeando ali, curtindo, né? De repente você dá de cara com alguém trabalhando muito agitado e querendo cortar uma árvore. E aí você para e pergunta para a pessoa, né? O que você está fazendo? Aí a pessoa responde: Você não está vendo? É a resposta impaciente, né? Tipo, não quero papo. Eu estou serrando essa árvore. Aí você fala assim: Nossa, mas você parece exausto. Há quanto tempo você está trabalhando aí? Aí ele responde assim para você: já faz mais de 5 horas. Estou esgotado, cansado, não aguento mais, mas é um trabalho árduo. E essa serra aqui que eu estou usando já não está mais tão afiada, não está tão boa mais. Aí você fala, uai, não, uai eu falaria, né? Uai é do mineiro, mas enfim. Bem, mas por que você não descansa por alguns minutos e afia a serra? Você vai perguntar para ele, né? Com certeza, depois você vai trabalhar muito mais rapidamente. Aí ele vira para você e responde assim: Eu não tenho tempo para afiar a serra. Estou muito ocupado serrando. Ou seja, quantas das vezes nós estamos tão ocupados serrando ou seguindo o fluxo ou cumprindo o que é determinado naquele tempo, naquele horário e o que, né, os compromissos que a gente tem, o automático do dia a dia, sem pensar que se a gente parar para afiar nossa serra, nós vamos potencializar o nosso resultado e com menos desgaste físico e emocional, enfim, tá? Para nossa família. Então é isso, gente. Alguns momentos da nossa vida a gente precisa parar, respirar, eu acrescentaria aí, né? Respira, senta, que te pesa, fica difícil de raciocinar. Senta, respira, amola a sua serra, vê quais são o seu propósito, né? Qual é o seu objetivo? Eu quero serrar essa árvore, eu quero alcançar essa meta, eu quero ter X pacientes, eu quero ter X retorno financeiro no final do mês. Eu quero em 6 meses ter 10 orientantes, fazer parcerias com X escolas. Qual a serra que cada um de vocês precisa afiar nesse momento? Né? Qual a serra que eu, Adriana, preciso afiar hoje? Então, assim, esse é um chamado para cada um de nós estarmos atentos, que às vezes, gente, a gente acha que a gente está perdendo tempo, parando, respirando e afiando a nossa serra, e nós estamos, na verdade, potencializando os nossos resultados e adoecendo menos. Porque às vezes a gente tem muitos psicólogos, quem cuida, né? Quem cuida da saúde mental do outro também adoecido, né? Sofrendo aí com a sua própria saúde mental. Por quê? Porque não consegue afiar a serra, fica aí no automático, tá? Então é isso, eu preciso afiar a minha serra. Tá? E aí, gente, por que a orientação profissional, então, ela pode salvar aí, né, o consultório, ou ser uma possibilidade para você que está começando ou para você que já atua, tá? Nós temos uma demanda cada vez mais crescente de pessoas buscando, né, pensando nas suas escolhas, repensando as escolhas, fazendo novas escolhas, repensando a sua aposentadoria, tá? Então, se a gente pegar, né, 2020, que foi o ano passado, nós tivemos quase 6 milhões de inscritos no Enem. Foram 5.738.000, alguma coisa nesse sentido, né? Esse ano nós tivemos menos, né? Nós tivemos 3.900.000, alguma coisa assim, quase 4 milhões.
mas ainda é gente demais da conta, né? É muita gente. E esse ano é um ano muito atípico, né? Então, se a gente pegar quem, né, não refez essa inscrição para o Enem, então tem algumas reportagens aí dizendo, né, são as pessoas que não conseguiram ganhar novamente isenção para inscrição do Enem, tá? Então, assim, tem alguns estudiosos aí trazendo. Mas, enfim, independentes, foram quase 6 milhões de inscritos o ano passado. É muita gente. Desses 6 milhões, nós temos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, nós temos universitários que às vezes estão já na faculdade, mas estão fazendo o Enem novamente para tentar para fazer, né, novas escolhas. Eu lembro de uma orientanda da Marcela que ela estava para se formar no último ano de odonto e ela ainda fazia Enem. Por que ela ainda fazia Enem? Porque ela estava em busca da tão sonhada vaga da medicina, né? Mas eu divido, né, no caso da, por exemplo, estava claro que ela dividia o foco, a atenção, as estratégias. Eu estava formando no curso pensando no outro, né? Então, assim, a demanda, ela existe. Então, eu estou falando de primeira escolha, quem é o nicho de primeira escolha. Estou falando para você que é psicólogo, que às vezes não teve, gente, essa matéria, você pedagogo, não teve essa matéria na sua faculdade, mas você foi universitário. Quantos colegas seus passaram a universidade pensando se tinham feito a escolha certa, pensando se deveriam trocar ou não de curso? Eu mesmo fui uma que, em muitos momentos ali da faculdade, eu fiquei com a minha energia dispersa, pensando como seria se eu tivesse feito uma outra escolha, né? Então, a gente tem muitos jovens universitários, 59%, segundo a pesquisa do INEP 2020, se não me engano, o ano passado, não formam, né? Não se formam naquele curso escolhido, ou seja, de cada 10, né, quase 6 não se formam aí no curso que escolheu. É muita gente. Quando a gente pensa na orientação de carreira, gente, eu falo assim, a orientação de carreira não tem nem o que falar. Porque é tanta gente que você não tem nem o que falar a quantidade de gente. Porque onde você pensa, tem uma pessoa trabalhando, tem um orientando em potencial. E aí em diferentes nichos, né? Em diferentes áreas de atuação. Desde aquele que, às vezes, quem é orientador fica com um olhar, assim, né, aguçado para alguns comportamentos, né? Então, quantas vezes, às vezes, a gente chega numa loja para comprar alguma coisa e você é extremamente mal atendido. Aí você olha, aqui não é o seu lugar. Ou aconteceu alguma coisa hoje com você que você não está bem, ou aqui não é o seu propósito. Né? Você precisa fazer uma orientação de carreira, uma orientação profissional, porque você, mesmo que você não tenha feito faculdade, você pode escolher. Você não precisa ser vendedor de roupa, você pode ser vendedor de sapato, você pode ser vendedor de call center, né? De telefonias, você pode ser vendedor de plano de saúde, você pode ser vendedor de uma infinidade de coisas, né? Então, quando a gente pensa em orientação de carreira, onde há uma pessoa trabalhando, há um orientando em potencial. E a gente pode pensar tanto a orientação de carreira para universitários, né, para os psicólogos, para os pedagogos, para os médicos, né? Às vezes a gente vê também muitos médicos saindo da faculdade, vou fazer uma residência, qual que é mais fácil de passar, né? Qual que tem aqui próximo a mim? Quais são os critérios que eu vou levar em consideração para fazer essa residência? Então, é um mundo de possibilidades, tanto para quem vai formar, né, os universitários, quanto também para quem já está ali dentro do mercado atuando, ok? E também a gente tem, gente, a orientação para aposentadoria, que é um nicho muito pouco explorado, que poucas pessoas conhecem e também tem uma imensidade de pessoas nessa faixa etária. Se não me engano, o INSS, não sei se foi 2020, 2019, depois eu posso mandar quem quiser a pesquisa, mas eram mais de 32 milhões e alguns quebrados de pessoas aposentadas. É muita raça de gente. Isso a gente pensando quem já está aposentado e quem está se preparando para esse momento da aposentadoria, né? Quem está ali faltando 5 anos, quem está ali faltando 6 anos, 3 anos, ou quem já deveria ter se aposentado, mas não se aposentou, né? Então, assim, são muitas
as possibilidades e a demanda, mas eu preciso, primeiro, entender, como acho que a Cláudia colocou, né? Qual é o meu nicho, e aí eu poder direcionar a minha ação para aquele nicho. Então, você que é psicólogo, que está pensando numa área, uma possibilidade de começar sem, igual eu falei para vocês, né? Vai se perdendo. Ah, não, você atende o quê? Eu atendo tudo. Cai em mim que eu estou pegando, né? Sem foco, sem estratégia, sem planejamento, é muito difícil. Então, principalmente, você que está começando, você que quer fazer uma transição de carreira, você que já tem seu consultório, às vezes a gente vê o psicólogo ali atendendo na terapia, e a questão, por exemplo, do burnout, da ansiedade que aquela pessoa está trazendo, é uma questão anterior, uma questão relacionada ao trabalho, às vezes uma questão relacionada até à escolha, que o profissional pode sim ter estratégias. Amanhã a gente vai falar sobre terapia ou orientação, né, de profissional, mas ele pode sim ter ferramentas que vai auxiliar ele na reflexão com aquele paciente, e ele pode ter parcerias também, né? Então, assim, eu preciso entender qual é o meu nicho, qual é a minha atuação. E a orientação profissional, gente, ela veio para ficar. Ela precisa que cada um que está aqui leve a mensagem, mostre a importância. Há pouquíssimo tempo, e às vezes a gente ainda se depara com isso. Vou falar para o psicólogo aqui agora. Esses dias mesmo eu vi uma colega me contando, né, uma orientadora profissional, que ela perguntou para a jovem, né, na entrevista inicial: você faz terapia? Aí ela falou assim: ah, eu faço, mas eu não sou doida não, hein? Ó, eu faço terapia, mas eu não sou doida não. Que isso, século 21, 2021, né? Nós ainda estamos com alguém achando que psicólogo é coisa de louco. Toda vez que falavam para mim, nossa, ó, eu vou no psicólogo, mas eu sou doida não preciso de psicólogo não sou doida não. Eu sempre falava assim: graças a Deus que você não é louco. Deus me livre de trabalhar o dia inteiro com pessoas loucas perto de mim, pelo amor de Deus, pessoas loucas não. Psicólogo é muito mais do que isso. Você focar na sua saúde mental é muito mais do que só uma loucura, né? Ou um amenizar da loucura daquela pessoa, né? E aí outros eu levava na brincadeira, porque não adiantava. Assim, você quer saber de uma coisa? Acho que de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Assim, então vai ver que é isso, né? Então, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Então, se você estiver fazendo terapia também por causa da loucura, faz parte. Então, assim, são formas que a gente tem de mostrar o nosso trabalho. E a pandemia veio mostrar o quê, gente? Quem foi o profissional um dos mais requisitados aí na pandemia? O psicólogo, né? Aquele que ajuda ali você a lidar com as suas insatisfações, com os seus medos, com as suas angústias, enfim, com aquilo que, ou melhor, não só para o lado negativo, aquele também que ajuda você a se descobrir enquanto um potencial, a tirar o melhor de você para fora, né? A curar ali alguns medos, algumas sensações de fracasso e mostrar realmente a linda borboleta que você pode ser. Então, assim, é mostrar, gente, o quão lindo é o nosso trabalho e o quão lindo é o trabalho também do orientador profissional. E para isso a gente precisa abrir as nossas asas, né? E levar a nossa mensagem para o maior número de pessoas possível. Quanto mais a nossa mensagem de orientador profissional for falada, for levada, como é que fala assim, né? Igual o dente de leite, né? Aquela florzinha, você pulverizar, jogar mesmo no ambiente a mensagem do orientador profissional, mais pessoas identificadas com aquilo que elas fazem nós vamos ter, menos pessoas adoecidas com o seu trabalho e menos pessoas só buscando, né, o trabalho enquanto retorno financeiro, enquanto subsistência. Falar isso numa pandemia agora parece loucura, sim, porque nós temos quase 14 milhões, se não me engano, de pessoas desempregadas. É claro que essas pessoas estão querendo, nesse momento, a subsistência. Claro, eu também iria querer a subsistência nesse momento. Mas é nesse momento. Eu preciso acreditar que esses 14 milhões de pessoas, nesse momento, precisam arrumar um trabalho para poder sobreviver com dignidade. Mas no momento seguinte, quando tudo isso passar, elas precisam arrumar um trabalho para mais, né? Que possam trazer mais significado para elas, certo? Ufa, falei bastante, vi que tem alguns comentários aqui.
Eliane, boa tarde, Adriana. Esse é o meu nicho, universitários que escolheram errado. Eliane, só quando você for conversar com os universitários, só uma dica. Escolheram de forma equivocada, escolheram com os critérios, com as influências que ele tinha naquele momento, tá? Principalmente, muitos universitários às vezes chegam para nós angustiados, às vezes com a autoestima baixa, com baixa autoconfiança, justamente porque assim, nossa, eu escolhi errado, eu sou muito burro, eu não prestei atenção no que o fulano falou, no que o ciclano falou. E às vezes é nosso papel também falar assim, não, você escolheu com os critérios que você tinha naquele momento, né? Com o que você achou que fazia sentido naquele momento. Pode ter sido de forma equivocada? Pode ter sido. Mas então, como que a gente vai poder escolher de forma mais assertiva, com maior consciência a partir de agora, tá? Só para tomar cuidado com o termo errado. Outra coisa, gente, quando for trabalhar com jovens, eu já vi alguns orientadores falando assim, porque as crianças, porque as minhas crianças, porque as minhas crianças, eu entendi que era um carinho enorme do orientador para os orientandos dele. Mas pensa você com 16 anos, alguém te chamando de criança. Pelo amor de Deus, você ia pirar o cabeção, né? Então também corta isso, não é criança, são jovens, são adolescentes, né? Essa juventude, mas nunca chamá-los de criança, porque senão a gente já começa, digamos, com 2 pontos a menos com eles, tá? Deixa eu ver. Ana Alessa, outro dia a câmera de uma orientanda apagou, ficamos só com o áudio dela. Ô, Ana, no trabalho online, a gente pode ter, às vezes, outra oportunidade também de trazer, né, alguns desafios dos atendimentos online. Já teve situação, gente, que a minha internet sumiu, por exemplo, tá? Eu estava no meio do atendimento, no meio não, já estava finalizando o atendimento, já tinha uns 40 minutos de sessão. Do nada, a luz fez, apagou a luz, e aí apagou a luz, acabou a internet, o 4G não ia aguentar muito tempo, né? E a gente já estava caminhando para o encerramento. Já não era a primeira escolha, ou melhor, não era a primeira entrevista, né? Entrevista inicial, mas eu finalizei com ela por telefone. Liguei, por quê? Porque naquele momento seria pior deixar a discussão em aberto, sem o fechamento, do que fechar através da ligação. Então, são alguns desafios, sim, tá? Às vezes a internet está instável, então você já foi nossa aluna, né? Mas quantas das vezes, às vezes, a internet cai, né? Então, eu e a Mar estando juntas, às vezes a minha internet cai, a da Mar tá, ela segue. A da Mar cai, eu estou, eu sigo, né? Mas são os desafios da internet. Eu lembro uma vez que eu estava com um monte de atendimentos agendados, um atrás do outro, e resolveram fazer uma. Como é que fala, gente? Não é adaptação, não. Esqueci o termo que eles usaram, mas um melhoramento na internet, né? E aí eles desligaram a internet. E eu ligava e falei, pelo amor de Deus, gente, quarta-feira é dia de trabalho. Como que vocês desligam a internet para fazer esses reparos, esses melhoramentos? Não, daqui uma hora vai estar de volta, uma hora nada, mais uma hora. Mas eu sei que eu fiquei a tarde toda sem conseguir atender, e aí a semana foi embora, né? Enfim, a Regina, nessa fase de aposentadoria é complicado. Estou há 5 anos aposentada como educadora, fiz curso de psicanálise, sempre tive vontade de trabalhar com orientação profissional. Ah, Regina, você está no lugar certo, então, viu? Não sei se você chegou agora aqui na Facilitando Escolhas. Esse é o lugar certo para você realmente ver quais são os passos, as estratégias que você precisa dar para realmente levar esse plano para ação, colocar em ação, tá? Manutenção, atualização. Acho que foi isso, manutenção, mas era uma manutenção tipo para fazer um aperfeiçoamento, sabe? Um melhoramento na rede. Eles usaram outro termo lá, mas quer dizer isso. Enfim, como é que fala? Juntando-se tudo, eles desligaram a internet para fazer essa manutenção, esse melhoramento na rede, dane-se quem está trabalhando de casa, e aí a gente que se vire, né? Mas foi mais ou menos isso com no dia, e aí o que você faz? Nada, né? Você manda mensagem orientando e fala que não vai conseguir. Eu até consegui atender uma pessoa que tinha uns horários complicadíssimos, eu consegui atender pelo 4G,
mas haja pacote 4G para você atender a tarde toda, um atrás do outro, com 4G, né? Então, assim, são os desafios, mas são os desafios que dá para ser superados, tá? Gente, então, recapitulando, então, para que a orientação profissional possa realmente fazer sentido para você, ou melhor, né? Deixa eu pegar o tema certinho da live, para que seja mais que pagar contas, né? Mas como que a orientação profissional pode potencializar aí o seu consultório, salvar o seu consultório, você precisa entender por que, que a orientação profissional faz sentido para você, porque senão você vai ficar seguindo a manada, você vai ficar seguindo o que todo mundo faz e não vai criar o seu diferencial, tá? Então você precisa entender por que, que a orientação profissional faz sentido para você. Você precisa afiar a sua serra, você precisa parar, olhar para a sua situação de trabalho hoje, entender, né, quais são aí as situações hoje, projetar, fazer o seu projeto de vida, para que aí você possa pegar a orientação profissional, criar estratégias e aí potencializar os seus resultados, tá? Com algo que faça sentido, né? E aí, mais uma vez, não é porque a Adri é apaixonada por que faz, pelo que faz que você tem que fazer, não. Você tem que fazer porque você é apaixonado pelo que faz. Agora, se você tiver aí, né? Como a. Deixa eu só subir aqui para me ver. Como a Regina, que também está entrando nessa área da orientação profissional, está vendo sentido nela, vem com a gente que vocês podem contar com a Facilitando Escolhas inteira, comigo, com a Marcela, com o Patrick e com a nossa equipe, tá? Gente, super beijo para cada um de vocês, uma alegria ter vocês aqui e até a próxima live. Tchau, tchau, boa tarde, boa semana. Tchau, tchau.